Estamos de volta agora para o segundo bloco do programa Quinta de Luz. O Quinta de Luz vai ao ar todas as quintas-feiras das 20 às 22 horas aqui na rádio Estúdio FM. Lembramos que o WhatsApp da rádio é o 11 98965 9829. Acesse o site da rádio no endereço www.estudioafm.com.br e acompanhe o programa pela internet. O endereço da nossa página no Facebook é facebook.com/Mogi UZI. Esse Mogi UZI é tudo junto, tá? Mogi UZI. Mogi UZI. UZI. Mogi UZI. Mogi UZI. Eu tenho que acostumar a falar esse nome aí. A gente vai responder aqui agora o questionamento do nosso amigo Ronaldo Mendes, né, que mandou para nós aqui pelo WhatsApp. Ele está ouvindo o programa do bairro Vila da Prata, aqui em Mogi das Cruzes, e o Ronaldo fez a seguinte pergunta. Ele diz assim: boa noite, amigos, poderiam me responder a uma pergunta? Os espíritos acreditam no inferno de fogo e tormento eterno? Então, o que os amigos, quem gostaria de começar o comentário? Vamos lá? Inferno de fogo? É o inferno de fogo e tormento eterno. O inferno de fogo a gente até acredita que exista, né? Mas, mas tormento, tem que explicar como. Tormento eterno não, né? Nada. Os tormentos, eles para nós, quando nós temos um tormento de 1 hora, parece que ele é eterno. Parece que ele não vai terminar nunca, né? Se for um dia, se for um mês, se for um ano, né? Pessoas que ficam, por exemplo, enfermas e ficam imobilizadas, às vezes sem poderem se relacionar com os seus parentes, com os seus amigos, e ficam só observando as coisas acontecerem. Aquele tormento parece que é eterno, parece que não vai terminar nunca. E no plano espiritual isso também acontece. Nós passamos por problemas que nós mesmos engendramos, né, de erros que cometemos, e ficamos evidentemente naquela região mental, que é uma região que nós podemos circunscrever essa região pela afinidade que os espíritos têm, né, de terem cometido os mesmos erros, e por consequência acabam se encontrando no plano espiritual e vão espiando mentalmente, ainda que não espiem materialmente, porque só na próxima encarnação é que espiarão, mas vão espiando mentalmente aqueles erros cometidos, e aquilo para qualquer um de nós é sofrimento, é tormento, e parece até que queima, parece até que pega fogo quando nós estamos nessa condição. Mas não necessariamente que esses tormentos serão eternos, porque nós todos somos filhos de Deus. Se Deus não tivesse a capacidade de criar um ser como nós, né, que somos o espírito, o princípio inteligente do universo, e que esse princípio inteligente não tivesse condições de ter resiliência, ou seja, reinventar-se, dar a volta por cima, Deus não seria assim tão perfeito. Se ele fizesse um ser tão fraco ou tão frágil, de modo tal que se perdesse por uma determinada circunstância e depois não tivesse mais condições de se reerguer. Então, esses tormentos, eles duram na medida das suas necessidades, mas naturalmente nós somos auxiliados pelos espíritos superiores, somos auxiliados por Deus, né? Acima de tudo por Deus, e Deus se serve das suas próprias criaturas para auxiliar, né, os seus filhos em sofrimento, os seus filhos que se encontram em dificuldades. Então, é só uma questão de tempo. Tudo na vida é só uma questão de tempo. Tem aquele ditado que diz que tudo passa. E, de fato, as coisas boas passam, porque muitas vezes nós precisamos de passar por algumas situações difíceis, até mesmo para que aprendamos, para que cresçamos espiritualmente. Então, Ronaldo, nós, estudando a doutrina espírita, nós começamos a ver Deus de uma forma diferente. Que Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia. Então, se nós que somos pais ainda imperfeitos,
Quem de nós condenaria nossos filhos a uma pena eterna? Imagine Deus. Então, como o Calixto mesmo falou, nós vamos, dependendo do estilo de vida, dos vícios, dos males que praticamos, nós, quando nós desencarnamos, nós em espírito nos reunimos com aqueles que se afinizam conosco. No vale do suicida, lá onde tem os diversos vícios. Então nós nos afinizamos e nos reunimos no mundo espiritual. Mas nós aprendemos na obra, Ronaldo, que os espíritos superiores vão caravanas lá para poder resgatar aqueles irmãos que estão lá nessa condição. Então quando eles oferecem condições de saírem de lá, eles são resgatados, vão para as colônias, para os hospitais de recuperação. Então o sofrimento realmente parece um inferno. Como nós aprendemos também que o inferno e o céu muitas vezes está dentro de cada um de nós. Muitas vezes nós não temos motivo para isso, nós nos sentimos como no inferno interior. E muitas vezes sentimos assim, se estivesse no céu, por exemplo. Isso, o céu e o inferno começa dentro de cada um de nós. Tem uma obra chamada Inferno de Dante, né? Dante Alighieri. E o Inferno de Dante tem o alto da baixa do inferno também. Então tem aquele inferno pequeno, né? Que tem aqueles fogos que saem da crosta terrestre, os espíritos ficam, aqueles que foram condenados ao fogo eterno ficam ali no meio. Esse tipo de inferno mitológico, mítico, o espírita não percebe esse tipo de inferno, né? A gente não acredita nesse inferno. O que nós conhecemos através da doutrina, como diz o Cícero, é que o nosso inferno, às vezes, nós estamos vivendo ele aqui em vida, né? Se a gente não consegue deitar na nossa cama e dormir com tranquilidade, porque a nossa cabeça fica preocupada com alguma coisa, algum remorso, que está nos queimando por dentro. Se nós não temos harmonia dentro do lar, que seria o lugar que você deveria chegar para refazer as suas forças, dormir, para no outro dia você sair de novo para trabalhar e enfrentar a vida, né? Se no seu lar é conturbado, quer dizer, a gente vai fazendo o nosso próprio inferno. Mas não aquele inferno de fogueira, essas coisas não. Esse seria uma obra mítica e o Espiritismo passou um pouco desse período. E nós estamos acreditando no inferno um pouquinho diferente, né? É o inferno do sentimento, seria para nós. Quer falar alguma coisa, José? Respeito? Não, mas vocês falaram aí, você vê, né? O inferno, todos nós, na verdade, como todos falaram, nós acreditamos no inferno, né? Acreditamos nesse inferno criado por nós mesmos. Senão, não teria lógica nós falarmos olha, você tem que ser bom, Deus é amor. Como que nós vamos praticar esse sentimento, né? Imagine uma pessoa que está envolvida em drogas, em falcatruas, outras. Como que esses irmãos estão se sentindo, né? Se existe a lei do amor, que é para nós praticarmos o bem, sermos tolerantes, vivermos em sociedade, em harmonia, então essa desarmonia vai criar em nós o quê? Um inferno, né? O inferno é criado por desarmonia de sentimentos que nós temos. A partir do momento que nós temos sentimentos equilibrados, por isso esses 10 mandamentos, como foi falado, são regras básicas que até hoje a humanidade não consegue vivenciar. Quantos desses mandamentos nós praticamos, né? Então essas leis divinas, né? Essas revelações que Moisés trouxe para nós, é justamente uma conduta que nós devemos ter perante Deus e perante a sociedade em que nós estamos inseridas. Então precisamos observar, e esse inferno vai ser criado quando nós transgredimos as leis que nos regem. Aí nós vamos viver nesse inferno, aonde estivermos, tanto encarnado como desencarnado, porque nós somos espíritos e espíritos eternos. Não importa se eu estou aqui encarnado hoje, posso estar vivendo o inferno, e desencarnado amanhã, posso estar vivendo o céu ou o inferno lá também, ou quantas pessoas estão vivendo o céu aqui hoje, né? Esse é o sentido da palavra de Jesus, a cada um segundo as suas obras, né? Exatamente. Pois não é mesmo. Então quer dizer que não adianta no caso, tirar a vida, né? Achando que aquele inferno vai acabar, né? Então,
quem acredita no Espírito, como disse o José agora, né? Nós temos uma vida eterna, a partir do momento que fomos criados por Deus, não vai adiantar, vai recrudescer o sofrimento. Vai aumentar os nossos sofrimentos. Nós vamos agora, então, no quadro do segundo bloco, o quadro Saúde Integral, discutiremos sobre a influência dos bons hábitos para a aquisição e a manutenção de uma vida saudável. E o Cícero vai fazer a leitura. Em programa passado, falamos das questões físicas como elemento de perda da saúde, por descuido do corpo físico, viciando-o com a má alimentação, ingerindo excessiva quantidade de gorduras, açúcares, alcoólicos, tabaco e outras substâncias ainda mais nocivas ao organismo humano. Por irrefletida ação, levamos em conta a satisfação dos sentidos, em detrimento da saúde orgânica. Porém, acrescentamos a isso outra questão relevante, igualmente prejudicial. Muitos de nós, que não nos preocupamos em identificar os vícios que temos e eliminá-los, poderemos levá-los conosco quando nos despimos do nosso corpo físico, ao desencarnarmos. Enquanto estamos fixados na matéria, temos como satisfazer esses maus hábitos que adquirimos e mantemos. Porém, ao desencarnarmos, nada muda. Não deixamos de ser quem somos, para nos elevarmos à condição de divindade. Não deixamos de ser quem somos, para nos elevarmos à condição de divindades. Continuamos a sentir as mesmas necessidades, sem que as possamos satisfazê-las diretamente. Nesse momento, como resolvemos esse problema? Somos atraídos naturalmente àqueles que, como nós, nutrem os vícios, passando a ser nossos hospedeiros. Criamos uma relação simbiótica, ou seja, implicando numa inter-relação de tal forma íntima entre os organismos envolvidos que se torna obrigatória. Quanto mais desejamos satisfazer nossas vontades, seja alimentar, de fumo, droga ou qualquer outros elementos, mais sugestionamos nossos hospedeiros para que se lance naquele momento ao vício. Nessa simbiose, escravizamos e somos escravizados ao mesmo tempo. Nós também vamos percebendo que os nossos vícios que nós cultivamos, ele vicia não só o nosso corpo físico, as nossas células físicas, mas também as nossas células perispirituais. Certo dia eu estava falando lá no nosso centro, dialogando lá com os nossos irmãos, uma pessoa me fez a seguinte pergunta: seu Cícero, uma pessoa que hoje ele tem um vício da gula, ele pode ter passado fome em outra encarnação? É possível, né? Às vezes a pessoa, quantas vezes nós trazemos trauma de outras encarnações, de alguma dificuldade, e manifestamos essa dificuldade, às vezes, várias encarnações depois, essa pessoa pode ficar com isso gravado na sua memória espiritual. Em função disso, ela pode ter a gula. Mas eu falei para ela também que nós temos esse lado também. Muitas vezes, em outra encarnação, nós viciamos também as nossas células perispirituais, e nessa encarnação as células sentem necessidade da alimentação. Então, nós percebemos também que muitos irmãos que têm um vício, seja ele qual for, da bebida, do tabaco, além de ser muito difícil aquela pessoa que tem um vício, abandona o vício pela dependência química, nós sabemos que tem que lutar mais ainda para se libertar desses amigos espirituais que o vampirizam. Então, por isso que as casas espíritas nos oferecem uma ajuda, não só para nós que queremos largar o vício, mas aqueles que estão nos acompanhando, estão nos vampirizando também. Então, assim, não é fácil, né? Não é fácil largar um vício, seja ele qual for. Tem um amigo nosso, obviamente, não vou citar o nome, ele estava falando muito de política, como se nós às vezes entra numa sintonia ruim,
E ele fez uma promessa para ele mesmo, assim, ó, hoje eu não vou entrar nenhum comentário criticando nenhum político. E assim ele fez. Aí ele nos confessou que demorou meia hora. Então, muitas vezes, nós temos dificuldade de abandonar os vícios mais simples, seja maledicência, seja ele qual for, né? Nesse sentido, Cícero, tem um livro do André Luiz, Sexo e Destino, livro do André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier. É uma série de livros, começa com o Nosso Lar e assim vai, né? E lá nós temos a figura do Cláudio. O Cláudio, ele chega em casa do trabalho e aí ele se senta no sofá com o jornal, mas aí daqui a pouco ele levanta e pega lá um copo de uísque para relaxar, né? Porque depois do trabalho a pessoa acha que uma bebida pode relaxá-la. E aí ele toma aquele uísque e ele sorve todos os vapores daquele uísque, né? Se deliciando, vamos dizer assim, saboreando o gosto daquele, se é que se pode saborear um gosto daquele, né? Mas ele tomou aquele copo de uísque. Aí ele pega, abre o jornal dele, aí o amigo dele ali, desencarnado, não é? Se não me engano, Noronha, se não me engano. Moreira. Moreira. O chamado obsessor, ele pega e fala assim, agora é minha vez. Aí o Cláudio, inconscientemente, ele levanta, pega mais uma dose de uísque e toma. Só que ele toma sem perceber que tomou aquela dose de uísque. Ou seja, aqueles vapores, né, eles transcenderam e foram absorvidos transcenderam de plano, né, de plano físico para o plano espiritual, e foram absorvidos pelo Moreira. Aí, terminado aquele uísque, o Moreira diz assim para ele, agora você vai buscar mais uma dose para o meu amigo, porque o Moreira tinha uma visita em casa, né? Quer dizer, era um segundo obsessor. E aí então o Cláudio levanta sem perceber, sem se dar conta de que estava recebendo um comando do Moreira, que era aquele espírito que estava muito afinizado com ele, em função do quê? Dos gostos. Porque o Moreira o prendia e ele prendia o Moreira. Porque faltava exatamente aquilo que o Cícero falou, doutrinação. Precisava de esclarecimento. Aí então ele pega a terceira dose, bebe aquela terceira dose sem perceber. Então a gente vê assim, eu vou chegar em casa e vou tomar uma bebida alcoólica para relaxar. Na verdade a gente está servindo de repasto para os nossos obsessores. Então, por que não é aconselhável beber? Por essa razão. Assim como é aconselhável não ter nenhum vício, também por essa razão. Porque, por exemplo, o Cícero falou do glutão. Às vezes o espírito é aquele espírito glutão. Ele desencarnou, e por que desencarnou, né? Ele vai mudar? Não muda. Nós não mudamos porque desencarnamos. Nós continuamos sendo as mesmas pessoas. A natureza não dá saltos. Nós não passamos dessa para uma outra situação melhor, mais confortável, se aqui não fizemos por merecê-la. Então, se também, evidentemente, o que de certa forma bom é que também nós não passamos por uma situação pior, né? Nós continuamos sendo aquilo que somos, pensando aquilo que pensamos, até que mudemos, até que evoluemos. Mas, de qualquer maneira, aquele espírito glutão que desencarnou, ele quer comer a carne, ele quer comer os melhores pratos. Se ele estava aqui acostumado a uma dieta refinada, ele quer uma alimentação mais refinada. E a pessoa, às vezes, come uma comida, né, que ela poderia comer em uma quantidade menor e saborear aquela comida, e extrair o gosto, né, o alimento, e ela não consegue, porque o volume é tão grande que depois que ela come, aquele alimento todo nem serviu para beneficiá-la, e ela fica apenas com aquele volume de comida no estômago, passando mal,
né? Porque quando há muito alimento, formam-se também muitos gases, né? Então a pessoa tem aquele sentimento de empachamento, né? Aquele sentimento ruim, incha, né? O abdômen, e a pessoa às vezes até passa mal, precisa de tomar um medicamento para poder se livrar daquela condição o mais rápido possível. Mas o fato é que ela não deveria comer, né? Na medida em que está comendo. Está sendo sugestionada e, sem perceber, está dando vazão àquela sugestão, se alimentando em excesso. E assim, tantas outras coisas. Eu fico pensando, aquelas pessoas cujos vícios são até mais terríveis, como, por exemplo, o crack. Não é? Então, é difícil uma pessoa que se vicia em crack, ela se livrar desse vício. Porque quantos outros não estão ali desencarnados, estimulando a pessoa a cada vez usar mais pedras, né? e se drogar cada vez mais. Então é um caminho muito difícil. Entretanto, nós sabemos, né, até nós respondemos a pergunta do Ronaldo, nós temos um Deus, né, como Pai. E Ele nos dá a possibilidade de nós nos livrarmos das dificuldades que criamos para nós, se o desejarmos. Porque a nossa vontade é preponderante. Quem se viciou, né, ele concorreu para isso a vontade dele, e para eliminar esse vício, depende também da própria pessoa. Então depende da vontade. A vontade é de primordial importância. É como o professor Marins, é um antropólogo muito conhecido, e ele fala assim, não é? Uma pessoa, ela tem uma ideia, e aí essa ideia, criar um objeto, por exemplo, que pudesse, né, numa produção em série, deixá-la rica. E ela tem aquela ideia e fica acalentando aquela ideia, mas não parte para a ação. Aí um dia ela pega e encontra esse produto no mercado e fala, poxa, mas essa ideia era minha. É que essa ideia, né, ela foi jogada, vamos dizer assim, lá no éter, e alguém, né, também a captou e agiu, teve ação, teve vontade de ir lá e materializar a ideia. E por consequência, pode ganhar muito dinheiro. Isso é de somenos importância, porque o que importa mesmo é colocarmos as nossas ideias em prática, em ação. Então, se nós temos o desejo de eliminar um vício, nós temos condições, seja do que for. Na televisão tem aquela série, se não me engano, acho que é na Discovery, TLC, tem aquela série que fala Quilos Mortais. O título é Quilos Mortais. Então são pessoas extremamente obesas, com 300 e poucos quilos, 200 e poucos quilos. As pessoas ficam até deformadas. Não se sabe, a perna da pessoa esconde o pé. É um pé pequeno em vista do volume, né? Do volume que se forma nas pernas, nos quadris. Enfim, a pessoa chega a um ponto que ela não consegue mais levantar-se da cama. Mas, vendo a série, a gente vai vendo assim que, pela força de vontade, as pessoas vão perdendo peso, vão reeducando a sua alimentação, depois fazem aquela operação, né, porque é importante para auxiliar ainda mais, a operação bariátrica e outras operações. E aí a pessoa passa a ter uma vida normal, ou seja, ela recebe de volta a sua vida tal como a sua vida era. Então nós, se quisermos a nossa vida numa condição boa, a nossa vontade precisa concorrer para isso. Bom, são 20 horas e 57 minutos e nós vamos entrar aqui para mais uma musiquinha aqui, preparando, né, o finalzinho já desse segundo bloco. E daqui a pouco a gente volta para o terceiro bloco. Você que está em casa aí, escutando o programa, pela internet, enfim, manda pergunta para nós aí pelo WhatsApp aí, né? E a gente vai respondendo para você, ok? Grande abraço, até já.